palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, algumas coisas dessa liturgia que nós acabamos de ouvir da palavra de Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Esses dias eu já disse na homilia, a criança quando tira uma nota baixa, ela esconde. Quando ela tira uma nota alta, ela quer mostrar para todo mundo. Ou seja, aquilo que nós fazemos e que nos envergonha, porque nós não nos esforçamos, porque nós não nos empenhamos, porque nós não realizamos aquilo que deveria ser feito, a gente tende a esconder. Quando nós fazemos as coisas boas, nós queremos mostrar. E é mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Infelizmente, as pessoas não aceitam Deus porque não querem trazer à tona as suas obras que são contrárias à vontade de Deus. Ou não querem admitir que aquilo que eles realizam, na verdade, não é a vontade de Deus, mas a própria vontade. Então, queridos irmãos e irmãs, nós não temos que conformar a palavra de Deus à nossa vida. Nós não temos que conformar Deus ao nosso proceder, ao nosso pensar, ao nosso moral, ao nosso ético. Nós devemos conformar a nossa vida a Cristo, a sua palavra e as moções do seu Espírito. Nós não podemos querer viver e formar um Deus à nossa imagem e semelhança. Mas devemos nós nos configurar à imagem e semelhança de Deus, porque por Ele fomos criados dessa maneira. Então, permitamos que a luz, lembremos que Cristo ressuscitado, a ressurreição é de manhã, amanhã revela um novo dia, revela o sol que nasce, que vem trazer à tona, vem trazer a luz para iluminar aquela escuridão que havia pela morte de Jesus. A luz de Jesus vem trazer claridade sobre a nossa vida, a nossa escuridão, sobre as nossas mortes, sobre os nossos pecados, que são os sinais de morte entre nós. Portanto, permitamos que a luz do Cristo ressuscitado ilumine nossa vida e nos mostre os nossos erros, as nossas falhas, nos mostre as obras más que nós realizamos, não para sermos condenados. A luz que Jesus vem trazer sobre nós não é uma luz para mostrar o que há de errado e condenar. A luz que Jesus nos traz com a ressurreição é para iluminar as nossas trevas, iluminar as nossas más ações, para que nós possamos enxergar, nos arrepender e convertermos-nos ao Senhor. Converter as nossas más ações em ações que são realizadas em Deus. Ações de conversão e de santidade. Então, digo de novo, não queiramos fazer um Deus à nossa imagem e semelhança, mas pela luz da ressurreição, permitamos-nos iluminar por Cristo, não para sermos condenados pelas nossas obras erradas, mas para enxergarmos, nos arrependermos, nos convertermos e assim termos vida em Deus, configurando a nossa vida, a vida de Jesus, nos tornando assim imagem e semelhança de Deus. Também, nós vimos aqui os apóstolos que foram presos, e eu acho até engraçada essa situação, porque foram lá, todos os sumos sacerdotes, todos do seu partido, cheios de raiva, mandaram prender os apóstolos e colocaram na cadeia. Depois, no outro dia, chegaram eles lá com seus partidários e convocou o sinédrio, e convocou o conselho formado por pessoas importantes do povo de Israel, e foram lá para buscar os apóstolos que eles tinham prendido de noite.
né, para julgá-los, para oprimi-los, porque não era para eles estarem anunciando em nome daquele que eles tinham, né, eliminado para que não se falasse mais no nome dele. E, no entanto, chegam lá, os guardas no lugar, as portas fechadinhas como eles deixaram, e os apóstolos não estavam lá. E aí vem alguém e anuncia: olha, aqueles que vocês prenderam estão lá no templo ensinando. E aí eles que agiram cheios de raiva, cheios de si, com todos os importantes, agora foram lá e mandaram chamar os apóstolos com cuidado, sem violência. Por quê? Porque tinham medo de que o povo os atacasse com pedras. Meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que anunciam a palavra de Deus, Deus protege, Deus cuida, Deus salva. Não significa que os cristãos que seguem Jesus e que vivem a missão, que tenham uma vida sem problemas, sem dificuldades. Tem os problemas, tem as dificuldades, mas sentem a mão de Deus que os guia, que os conduz de acordo com a sua vontade e confiam na graça e na misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo, aqueles que agem baseados em si próprios, baseados na sua própria moral, na religião baseada em si, e não na palavra de Deus e naquilo que nosso Senhor nos ensina e pede que nós realizamos, não tem poder nenhum contra a igreja, não tem poder nenhum contra aqueles que são os escolhidos de Deus e que são fiéis ao Evangelho. Isso deve nos guiar também neste mundo. Deus nos conduz, Deus nos guia. Como a gente viu, a luz da ressurreição vem para nos trazer consciência dos nossos erros, não para nos condenar, mas para nos converter. E quem se converte, vive na graça, conta com a graça de Deus e nunca é abandonado. Então não tenhamos medo, meus irmãos e minhas irmãs, de vivermos a nossa fé, de vivermos a nossa esperança. Não desesperemos diante das adversidades deste mundo. Não desesperemos diante das dificuldades que nos vêm. Não fiquemos desesperados com os poderosos, com aqueles que têm poder, com aqueles que têm autoridade, porque a única autoridade realmente legítima é a autoridade de nosso Senhor ressuscitado, que nos trouxe luz, que nos enviou o Espírito Santo e que nos conduz pela ação do mesmo Espírito através da nossa igreja, iluminados pela palavra de Deus, alimentados pelos sacramentos e também fortalecidos pela vida de comunidade que levamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Colocamos sobre o altar as nossas intenções, as intenções